Você já parou para pensar que algumas das sociedades mais eficientes do planeta não têm duas pernas, não discutem política e não dependem de discursos motivacionais para funcionar? Enquanto nós ainda nos perdemos em disputa por território, recursos e poder, existem civilizações inteiras, escondidas sob nossos pés, que operam com uma precisão tão absurda que muitos humanos já tentaram imitar sem sucesso. E quanto mais estudamos essas criaturas, mais percebemos que sua simplicidade é justamente o que torna tudo tão perfeito. Elas constroem fortalezas impenetráveis, aplicam punições rigorosas, travam guerras calculadas e cuidam dos seus feridos com uma eficiência que deixaria qualquer sistema de saúde vermelho de vergonha. Estamos falando de três superestruturas vivas: abelhas, formigas e cupins. Três sociedades tão diferentes, mas tão perfeitas em sua lógica natural, que fazem qualquer um repensar o que realmente significa viver em grupo. No fundo, elas desafiam todas as nossas ideias sobre organização e sobrevivência. Mas o que dá a esses insetos uma organização tão impecável? Como conseguem manter ordem, disciplina e produtividade sem chefes gritando, sem reuniões inúteis, sem regras escritas? Hoje, você vai descer para dentro dessas civilizações ocultas. Vai enxergar a engrenagem por trás do formigueiro, o código invisível que comanda as abelhas operárias e o segredo biológico que ergue fortalezas de cupins que desafiam a engenharia humana. E com cada camada revelada, fica claro que nada ali é por acaso. Prepare-se para mergulhar no lado mais estratégico, brutal e inteligente do mundo dos insetos. E no final, talvez a pergunta não seja o que podemos aprender com eles, mas por que demoramos tanto para perceber quem realmente domina este planeta? Porque, gostemos ou não, eles já escrevem essa história muito antes de nós existirmos. A natureza nunca foi gentil. Ela é bela, não por ser bondosa, mas por revelar, sem pudor, o preço de existir. Aqui, cada raio de sol é disputado, cada gota d'água pode valer uma batalha, cada erro tem um custo alto demais. E mesmo assim, tudo continua se movendo, como uma engrenagem impossível de deter. Viver nesse palco selvagem é dançar à beira do fim. Não existe salário, estabilidade ou plano de saúde. O frio não espera, a fome não perdoa, predadores não fazem acordos. E ainda assim, cada espécie encontra um caminho, mesmo que esse caminho seja duro e impiedoso. Do musgo que se espreme entre as pedras às aves que atravessam continentes, tudo respira sob a mesma lei: sobreviver mais um dia. E é nesse cenário caótico que surgem algumas das maiores obras-primas da vida. Obras que parecem desafiadoras demais para terem sido criadas apenas por instinto. Criaturas que não apenas sobrevivem, mas reinventam o que significa existir em grupo. Criaturas que constroem, cooperam, calculam, evoluem, sem líderes autoritários, sem manchetes, sem glória. Elas deixam como herança não livros ou estátuas, mas arquitetura viva, comportamento coordenado e sistemas tão perfeitos que parecem escritos por um engenheiro invisível. E tudo isso acontece enquanto nós mal percebemos sua presença, porque no mundo delas, a força da unidade molda o destino. E esse destino não é negociável. É construído dia após dia com uma precisão assustadora. Para entender abelhas, formigas e cupins, é preciso quebrar uma ilusão. Eles não vivem em grupos. Eles vivem em sistemas. Sistemas tão integrados que parece impossível distingui-los de máquinas biológicas. Quando você cruza com uma abelha voando, quando vê uma formiga atravessando a calçada ou um cupim escapando de uma tábua, você não está olhando um indivíduo. Está vendo um fragmento de um corpo maior, um organismo distribuído, feito de milhares de peças que funcionam como um só. Cada passo, cada músculo, cada escolha faz parte de algo muito maior. E o mais assustador? Eles não precisam de comando. A ordem simplesmente acontece, como se estivesse gravada no ar. A rainha não manda em nada, só põe ovos. Não existe prefeito, general ou presidente. A ordem nasce da genética e da cooperação. Cada indivíduo executa sua tarefa como se já tivesse nascido sabendo seu papel, porque, de certa forma, nasceu mesmo. É um sistema que funciona porque não admite interferências desnecessárias. Na colmeia, tudo é cronometrado. A abelha que hoje coleta néctar amanhã pode estar cuidando de larvas ou ventilando a colmeia com as asas. A temperatura interna é controlada com precisão cirúrgica, como se centenas de pequenos termostatos respirassem em sincronia. É uma coreografia perfeita, repetida há milhões de anos. O formigueiro é outra história. Um exército silencioso. Elas constroem túneis perfeitos, fazem pontes com o próprio corpo, organizam rotas logísticas que fariam muita empresa de entrega chorar de vergonha. Encontrou comida? Não esconde. Marca o caminho. Em minutos, dezenas respondem ao chamado. Cada trilha química é como uma avenida viva sendo aberta em tempo real. E os cupins?
Os cupins. Eles são os arquitetos invisíveis da floresta. Seus castelos subterrâneos poderiam facilmente ser confundidos com obras de arte. Erguem torres de mais de 2 metros com terra, saliva e fezes, estruturas com ventilação natural tão eficiente que já inspiraram prédios modernos. Lá dentro, tudo funciona em castas rígidas: soldados, operários, reprodutores, substitutos. Uma linha de montagem biológica que não para. Nada ali é improvisado. Tudo é refinado pelo tempo. A diferença entre essas sociedades não está apenas na arquitetura ou no número de membros, mas no conceito de eu. Para eles, o eu não existe. O que importa é o todo. A sobrevivência individual é irrelevante diante da missão coletiva. É como se colmeias, formigueiros e cupinzeiros fossem cérebros espalhados, processando informações através de milhares de corpos. E talvez seja exatamente isso que incomoda tanta gente: a ausência completa de ego. Porque sem ego, sobra apenas eficiência. Enquanto nós criamos leis, debates e sistemas tentando organizar um mundo cada vez mais caótico, essas 3 nações seguem firmes, não porque alguém ordenou, mas porque é assim que se vence a selva. A natureza recompensa o que funciona, e nelas tudo funciona. Nascer, para eles, não é um convite, é um destino moldado antes mesmo do primeiro passo. Na colmeia, a alimentação decide quem será rainha. O mesmo DNA pode virar soberana ou operária, graças a uma dieta milimetricamente calculada, aperfeiçoada milhões de anos antes de qualquer humano sonhar com genética. É biologia transformada em destino. Nas formigas, a casta nasce conforme a necessidade. Faltam soldados? Mais são produzidos. Precisa de exploradoras? O sistema ajusta. Tudo em tempo real. Tudo com precisão absurda. Nada é desperdiçado, nem mesmo o erro. Nos cupins, o rei e a rainha governam não pela força, mas pela biologia. A rainha se transforma em um ventre vivo, um corpo que mal se move, mas sustenta toda a civilização. E ela põe ovos até que seu corpo não aguente mais. Seu sacrifício é literalmente o alicerce da colônia. Já a vida das operárias é curta. As abelhas morrem defendendo a colmeia. As formigas envelhecem limpando cadáveres. Os cupins passam a vida no escuro, reparando que ninguém vê. Ainda assim, nenhuma delas hesita em cumprir sua função. Não há prêmio, não há reconhecimento, há função. E isso basta, porque a recompensa real é a continuidade do sistema que as criou. Enquanto nós debatemos propósito, identidade e liberdade, esses seres continuam sustentando florestas, renovando o solo, polinizando campos, mantendo o planeta vivo, sem crise existencial, sem procrastinação, sem dúvidas. Eles fazem porque precisam, não porque querem. Eles não procuram sentido, eles realizam. E é essa realização que mantém nossa própria espécie viva. E talvez essa seja a maior lição, e também a maior ferida, que eles nos deixam: a clareza. Clareza de propósito, clareza de lugar, clareza de que tudo tem um custo, e ainda assim vale. Porque compreender o próprio papel é libertador e assustador ao mesmo tempo. Porque enquanto nós tentamos entender a vida, elas simplesmente vivem. E viver, ali, significa cumprir o ciclo sem hesitação. Enquanto discutimos motivações, elas carregam 10 vezes o próprio peso. E fazem isso como se fosse apenas mais uma terça-feira comum. Enquanto buscamos nosso papel no mundo, elas já nasceram sabendo delas. Nada mais, nada menos. E no fim, talvez o verdadeiro luxo seja esse: acordar todo dia sabendo exatamente o que precisa ser feito. Um luxo simples, porém raro para nós. Se você curtiu essa demonstração épica de eficiência da natureza, já sabe, senta o dedo no like, se inscreve no canal, sininho ativado e comenta qual é a sociedade mais organizada e eficiente. E se um dia o mundo ainda estiver de pé, talvez seja porque, enquanto nós assistíamos, elas seguiam, pequenas, silenciosas, incansáveis, sustentando tudo. Porque no silêncio do trabalho delas, existe a verdadeira estrutura do planeta.